Em 1925, mais ou menos, 99 anos atrás, aconteceu uma história. Uma mulher que era médium de clarividência foi consultada por um investigador de ciências ocultas, vamos colocar assim. Por que ela foi consultada? O motivo real eu não sei, mas disso teve um resultado. Ele pegou pedaços de papel, colocou cada grau do zodíaco em branco e com essa mulher eles fizeram uma leitura de símbolos, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? O zodíaco tem 360 graus, é um círculo. São 12 signos divididos em 30 graus cada um. E aí essa mulher pegou o papel em branco, olhava o papel em branco e com a clarividência dela, ela via um símbolo e uma imagem para aquele determinado grau, sem saber que grau era aquele. Que o grau estava escrito de um lado e ela só olhava a parte em branco, enfim. E aí, cada grau do zodíaco tem um símbolo chamado símbolo sabeu, ou sabiano, que foi construído de forma intuitiva e clarividente junto dessa mulher. Não lembro o nome dela, não vem ao caso também, deve estar morta. Não lembro o nome dela. Corta. Ainda sobre o eclipse, vamos analisar então qual foi o símbolo que ela viu para esse grau que acontece o eclipse do dia 8 de abril de 2024. O eclipse acontece no grau 19, alguma coisa de Áries. E aí, assim como a gente lê os séculos, a leitura desses símbolos deve ser vista de forma similar. O que eu quero dizer? Por exemplo, no ano de 1900 é considerado o século XIX. A partir de 1901, a gente já entra no século XX, até o ano 2000, ainda século XX, a partir de 2001, século XXI. Ou seja, se o grau passou de 19, alguma coisa, a gente precisa ler o grau 20, o símbolo 20. Então vamos interpretar o que esse símbolo diz, de acordo com o eclipse, né? Vamos tentar juntar tudo. Esse grau 20 de Áries diz o seguinte: uma garotinha alimentando pássaros no inverno. Essa foi a imagem que ela viu de acordo com esse grau. Qual que é a ideia básica aqui? A superação de crises por meio da compaixão. E vamos tentar interligar tudo isso com o tema do eclipse. Vamos lá, uma garotinha. O que pode ser o símbolo de uma garotinha, né? Uma criança, uma menina? Principalmente as meninas, né? Como símbolo, elas representam aquela pureza emocional, a pureza de espírito, vamos colocar assim. Então elas estão começando a vida ainda existe a pureza. Em todas as crianças, de certa forma, existe isso. Mas nas meninas a gente vai olhar como um símbolo do lado emocional, da parte da pessoa. O que ela está fazendo? Ela está alimentando pássaros. Os pássaros, eles podem ser vistos como símbolos do próprio espírito, né? Eles têm asas, voam, assim como o Espírito Santo é simbolizado pelo pombo, né? Então assim, ela está alimentando pássaros quando? No inverno. O inverno, se a gente for olhá-lo como um símbolo, é uma época de introspecção. É aquela história, por exemplo, da formiga e a cigarra. A formiga trabalha o ano todo para no inverno ela conseguir se resguardar com o que ela colheu de todo o plantio, certo? Então, uma garotinha alimentando pássaros no inverno. Como que a gente pode interpretar?
de acordo com o eclipse. O lado emocional se unindo ao lado espiritual, alimentando aqueles que estão marginalizados, assim como eu falei no vídeo do eclipse, representado pelo inverno, pela escassez. Então, assim, a pureza do espírito sendo colocada em prática, em ação, através da compaixão, alimentando aqueles pássaros numa época de inverno, numa época de reclusão, numa época de introspecção. E aí, como que a gente une tudo isso ao simbolismo geral do eclipse, né? No vídeo do eclipse eu falei sobre a necessidade da gente tomar atitudes a partir daqui, englobando situações ou pessoas que estão à margem, inclusive nossas próprias características que a gente quer deixar de lado e não incluir, pelos motivos que eu já falei. Às vezes são dolorosas, às vezes trazem vergonha, às vezes não são aceitáveis socialmente, etc. Então aqui a gente vê uma garotinha alimentando os pássaros no inverno, né? Ou seja, o momento da gente pegar o mínimo de compaixão que a gente tiver lá dentro do coração e alimentar essas partes nossas que por muito tempo ficaram excluídas da nossa consciência. Por quê? O que é que a gente ganha com isso, né? Vamos ver qual seria a troca, né? Primeiro e antes de tudo, a própria plenitude do ser. Você vai estar sendo mais inteiro e essa inteireza traz espontaneidade, como eu falei da outra vez. E a espontaneidade faz com que você flua com o próprio espírito, ou seja, você não vai estar preso numa situação ou em determinados vínculos, porque você se aceita do jeito que você é e não precisa de outras pessoas para poder alimentar uma inverdade, entendeu? Porque você precisa ser sincero antes de tudo nessa temporada de Áries. Áries é o signo que abre o zodíaco e a gente precisa da verdade para poder entrar dentro de si. Somente com a sinceridade que a gente alcança o nosso verdadeiro potencial. E a gente tem que ser sincero com tudo que a gente vê dentro da gente, desde as características mais luminosas que a gente faz questão de mostrar para o mundo, quanto características não tanto mostráveis. Porque a questão aqui é o seguinte, a gente precisa levar em conta que o nosso comportamento ele deve ser muito mais relativo e ocasional do que fixo. O que eu quero dizer? Vão existir determinadas situações que uma pessoa muito calma, por exemplo, ela vai precisar ter um pulso mais firme. Ou então uma pessoa muito estressada, ela vai precisar ser mais calma. Então a gente precisa agir de forma relativa, de forma complementar e ocasional, dependendo da situação e do cenário que nos é apresentado. E aí o inverno, o que ele representa aqui nesse símbolo, né? Vamos lá. Como eu já falei, ele representa uma época de maior introspecção, pelo menos de forma simbólica, né? Não quer dizer que o mundo vai parar de trabalhar só porque chegou o inverno igual a formiga faz. Podia, mas não é. Talvez em algum lugar seja, né? Então o inverno mostra também um símbolo de escassez, né? Então a gente vai pegar o pouco que a gente tem de energia, às vezes quando a gente se encontra num momento muito desacreditado da vida, a gente tem que buscar lá no fundo um restinho de energia para poder se reacender na vida, para poder sair daquela mesmice, daquela rotina insana muitas vezes. Então assim, a gente como ser humano, a gente acaba estando no topo da pirâmide, vamos colocar assim, em relação às outras criaturas que nos cercam. Então a gente tem a capacidade de pegar esse topo dessa pirâmide em relação a nós mesmos e lá embaixo olhar para as nossas partes que estão inferiorizadas dentro da gente e trazer para cima, emergi-las. Mais uma vez, qual é o preço que a gente paga por isso? A inteireza, o fluxo da vida. A vida se movimenta e sai daquele
daquela rotina, né? Em teoria. E não é do dia para noite, né? A gente tem que ir alimentando os pássaros que comem devagar, um grãozinho de cada vez. E com isso a gente vai seguindo um fluxo mais conectado com a fluidez da natureza. Porque o inverno também pode ser visto como um período de retração, de finais. Como a gente está falando de um eclipse, o fim e o início estão interligados. Então o inverno como um final e o eclipse de lua nova como um novo início. A gente sai de um inverno onde a desesperança em alguns pontos da nossa vida estariam presentes para poder recomeçar, só que dessa vez levando em conta partes antes excluídas. Não é fácil, mas dá para ser.